Orar pelos amigos. A cada dia que passa, as amizades têm ficado escassas. Muitos têm milhares de seguidores nas redes sociais, mas poucos são realmente amigos. Uma amizade é muito importante. A Bíblia nos ensina que há amigos mais chegados do que irmãos. E todos nós sabemos que, na maioria das vezes, os amigos até nos ajudam muito mais do que os próprios da família. Por isso, é importante valorizarmos as amizades. E se temos amigos, podemos orar por eles, pois muitas vezes eles estão assolados por problemas e dificuldades que nós podemos interceder, orar, clamar, ajudar, pedir ao Senhor por suas vidas e por livramentos e até mesmo milagres. Hoje, em nossa devocional, vamos falar de um homem que buscou ajuda em Jesus por um amigo seu. Eu creio que Deus tem muito a falar conosco. Bom dia, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui com muita alegria e prazer em mais uma devocional Personagens Bíblicos. Hoje em nossa devocional vamos falar de um centurião romano e o tema da devocional será orar pelos inimigos. Vamos para a Bíblia? Vamos ler o texto bíblico de Mateus, capítulo 8, do versículo 5 ao 8. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Temos aqui, irmãos e irmãs, muitas lições nessa história. A história de um comandante do exército romano que tinha muito apreço por um dos seus servos. Esse servo era um amigo para aquele homem, para aquele comandante, tanto que ele foi capaz de arriscar sua própria vida para buscar uma cura para ele em Cristo. Um centurião era um comandante de mais de 100 homens, tinha muitas regalias, inclusive servos, escravos, pois ganhava muito bem. Normalmente eram homens rudes e malfeitores, judiavam, extorquiam e até matavam aqueles que se declarassem inimigos do Império Romano. Mas esse centurião aqui era diferente, nós não sabemos o nome dele, mas ele, segundo o que lemos em outro texto, era até amigo dos judeus. Chegou até a ajudar na construção de uma sinagoga, que era como se fosse uma igreja naquela época, onde adoravam e louvavam a Deus. E agora ele estava com um de seus servos doentes à beira da morte. E esse homem, o centurião, humilhou-se e foi até Jesus pedir que ele curasse o seu servo, o seu amigo. Quando Jesus disse que iria em sua casa, ele disse que não era digno de que Jesus entrasse na sua residência. Bastaria apenas uma palavra dali mesmo e ele cria que o seu servo seria curado. Jesus então ficou maravilhado com a fé daquele centurião e disse que nem mesmo em Israel tinha visto tamanha fé. O resultado foi que aquele centurião apresentou sua fé na pessoa certa, que foi Jesus, e tudo em prol, em benefício de um servo, que era muito mais do que um empregado, ele era um amigo. Aqui nós podemos tirar a lição de como é importante intercedermos, orarmos por nossos amigos e por outras pessoas que de repente estão necessitadas. A gente chama isso na igreja de intercessão. Muitas vezes esses amigos, essas pessoas estão passando por lutas e aflições, às vezes estão desanimados, tristes, abatidos e até doentes. Muitas vezes suas condições são tão complicadas que nem mesmo conseguem falar de tão doentes que estão. É nessas horas que podemos apresentar nosso amor, a nossa empatia e levar seus nomes até os pés de Jesus. Orar, clamar, pedir, usar a nossa fé para que milagres aconteçam na vida de nossos amigos. Agora, sabe o melhor a fazer com nossos amigos? Levá-los a conhecer o amor e a graça de nosso Senhor Jesus. Orar sim por eles, mas nunca deixar de lhes apresentar o Evangelho da salvação. Porque muito mais do que uma cura ou uma solução de algum problema, Jesus quer mesmo é salvar os seus amigos. Nunca esqueça disso. Por isso, testemunhe com amor, com empatia, com graça e também com ousadia a todos os seus amigos. Diga para eles quem é
é o Senhor da sua vida e o que Deus tem feito de tão maravilhoso para você, principalmente a maior das maravilhas, que é a salvação. Pois é muito ruim quando nós perdemos um amigo, né? No caso da morte, mas pior ainda é saber que se ele não conheceu a Cristo, qual será o seu destino. Que Deus nos abençoe e nos ajude a orar pelos amigos e a testemunhar da grandeza de Deus para eles. Então ore, clame, interceda e testemunhe de Jesus para todos os seus amigos. Amém? Vamos orar ao Senhor e eu tenho certeza que Deus vai nos ensinar de uma maneira muito clara a orarmos, intercedermos pelos nossos amigos e falar para eles da salvação. Orem comigo. Bondoso e eterno Deus, muito obrigado por essa manhã tão maravilhosa que aprendemos aqui com esse centurião romano a intercedermos, ó Pai, pelos amigos. Esse homem estava com um servo doente em casa e foi até o Senhor, apresentou a fé certa na pessoa certa e ele te pediu a cura do seu amigo e o Senhor, ó Deus, por um grande milagre, mandou uma palavra e o rapaz foi curado. Senhor Deus, nos ajude a orarmos pelos nossos amigos, intercedemos por aqueles que ainda não conhecem o Senhor, oramos por aqueles que estão doentes, aqueles que estão desempregados, alguns, quem sabe, envolvidos na droga, envolvidos no adultério, na prostituição. Ó Senhor, salva os nossos amigos, nos ajude a entendermos a necessidade de orar por eles, de interceder, de clamar e pregar a salvação do Senhor, testemunhando do amor, da graça e da bondade do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, abençoe nossos amigos, nossos parentes, nossos familiares, as pessoas que estão próximas de nós, nossos colegas de trabalho, aqueles que estudam, os colegas da faculdade, do colégio, meu Pai, os vizinhos, sim, meu Pai, muitas vezes temos que orar pelos vizinhos, porque às vezes os vizinhos estão mais próximos de nós, Pai, do que os próprios parentes. Então, abençoamos a nossa vizinhança. Sabemos que às vezes tem pessoas difíceis, complicadas, mas mesmo assim nós oramos por eles e os abençoamos, meu Pai, que a graça do Senhor seja sobre nós e possamos ter esse amor na nossa alma, na nossa vida, de amar ao nosso próximo como a nós mesmos, Pai, principalmente aqueles que o Senhor colocou na nossa vida como amigos, porque, Senhor, muitas vezes há amigos mais chegados do que irmãos e nós queremos honrar essas pessoas, orando e abençoando suas vidas. Assim oramos e já te agradecemos pelo milagre, pela solução e, acima de tudo, pela salvação que o Senhor vai levar a todos os nossos amigos. Não os deixe morrer sem conhecer o Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, que palavra abençoada, né? Que nos leva de encontro aos nossos amigos, parentes, vizinhos, colegas de trabalho. Então compartilhe essa palavra. Às vezes vai ser uma boa coisa que essa pessoa ouça, né? Que ela possa ouvir a palavra do Senhor e Deus assim abençoá-la. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Todos os dias, 6 horas da manhã, estamos juntos aqui na Devocional Personagens Bíblicos. Peço a você que compartilhe, peço a você que se inscreva também nos nossos canais. Um grande abraço do pastor Clodoaldo. Até amanhã, Deus assim permitindo. Deus abençoe você e a sua família. Tenham todos um bom dia, na paz do Senhor Jesus.